Bom dia! Para mim é bom dia, talvez para você é boa tarde, boa noite. Vamos tocar a bênção nessa terra. Bem-vindo aí ao canal Obreiro Leandro Mendes, tá? Daqui a pouco eu estou indo para o trabalho e hoje eu vou falar sobre o que realmente tem sentido. O que realmente tem sentido. A única coisa que tem sentido é a palavra de Deus. A salvação, a vida após a morte e a vida nessa terra. A única coisa que tem sentido é você ter controle e domínio de você mesmo, né? Você permitir que o Espírito Santo te guie, entende? Porque nada faz sentido sem Deus, nada faz sentido sem que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida e se a gente não cumprir com o que está escrito, com os princípios bíblicos que estão dando certo há mais de 2000 anos atrás. Então tudo que existe hoje, Deus ele permitiu. A ciência, a tecnologia, né? Tudo que existe hoje é promessa para aqueles que creem, né? A prosperidade, a riqueza, as conquistas, mas tudo passa, pô. Então o mais importante é você guardar o seu coração e o teu coração está limpo diante de Deus, porque somente os limpos de coração, eles verão a Deus. E é isso que faz sentido para mim. Porque se você for prestar atenção, tudo é a mesma coisa, né? Tem as pessoas que vivem no pecado, elas vivem pecando no mesmo erro, na mesma falha, falam da mesma coisa. Tem uns que só vivem falando de prostituição, só vivem cometendo prostituição. Tem uns que só vivem falando da vida do outro. A vida dele é falar da vida da outra pessoa, né? Ela fofoca, ela fala mal, ela inveja. Por quê? Porque é a vida dela. A vida dela é isso. A vida de outras pessoas é guardar mágoa, ressentimento, tristeza, angústia. Tudo que fazem de mal contra ela, ela guarda e começa a disseminar esse mal na vida do outro. Outros só querem se divertir, né? Outros só querem se divertir. Querem ir para baladas, querem ir para farras, querem amizade, estar rodeado de pessoas, mas tudo na superficialidade. Tudo não faz sentido nenhum, porque dentro deles há um vazio, um vazio enorme, mas eles vivem tentando preencher esse vazio com coisas e com pessoas. Então, aonde a gente vai, tem um grupo de pessoas falando sobre alguma coisa, falando de alguém, mas dificilmente você vê as pessoas falando sobre o reino de Deus, falando sobre o espiritual, falando sobre a salvação, falando sobre o que Jesus fez, né? Quem ele foi, quem ele é e o que ele fará. Você não vê as pessoas falando sobre a volta de Jesus, você não vê as pessoas falando sobre os milagres, você não vê a vida delas sendo transformadas, não. Elas vivem segundo suas vontades, seus desejos, seus deleites, e está tudo certo, está tudo certo. Sabe por quê? Porque cada um tem a sua decisão. Nós temos o livre-arbítrio. Mas eu decidi que a minha vida, eu vim do reino, estou aqui vivendo para o reino de Deus e com certeza retornarei para o reino cumprindo o meu propósito, que é ativar, despertar as pessoas que estão em meu redor, no lugar que eu estiver. Então você não pode se permitir ser envolvida pelo mundo, ser envolvida pelas conversas, ser envolvida pelos sentimentos alheios, pelos pensamentos, pelas ações, pelas atitudes, pelas reações.
Porque a palavra de Deus diz: quem é carne, quem é espírito, é espírito. As coisas da carne não tem como se envolver e se misturar com as coisas do espírito. As coisas espirituais do reino de Deus não tem como se misturar com as coisas da carne. Então, as pessoas vivem muito no natural. Elas acordam cedo, escovam os dentes, tomam café, vão trabalhar, voltam para casa, querem se divertir, mas elas esquecem do mais importante, que é o espírito dela. E o nosso espírito, ele só quer se conectar com Deus. O nosso espírito, ele só quer fazer a vontade de Deus. E não tem como se você não viver na verdade. Não tem como se você não largar a vaidade. Não tem como se você não colocar Deus em primeiro lugar de fato e de verdade. Não tem como se você não viver e colocar em prática todas as palavras que o Espírito Santo e que Deus falou no seu coração, porém só você tem a condição de colocar em prática. Então saia da religiosidade, saia do engano, saia do vitimismo, saia da procrastinação, saia desse mundo, pare de prestar atenção nas pessoas, nas coisas que não tem nada a ver com o reino, que não tem nada a ver com a salvação. Então, antes daquele ladrão morrer na cruz, ele prestou atenção em Jesus. Ele prestou atenção em tudo que Jesus tinha feito, tudo que Jesus tinha falado, e ele olhou para o Espírito. Ele decidiu, naquele momento, pensar no Espírito, agir no Espírito e viver no Espírito. Porque se você conhece a história, havia dois ladrões. Um na carne e o outro que também estava na carne. Eles estavam ali sendo condenados pelas atitudes de viver na carne, pelos erros, pelas falhas, né? Pelos pecados que eles cometeram. Mas Jesus não. Jesus estava sendo condenado por amar o mundo de tal maneira, né? Por amar o mundo de tal maneira que revoltou os religiosos, deixou indignado os religiosos, ao ponto dos religiosos chamarem Jesus de Beelzebul. Ele só pode ser um endemoniado. Enfim, perseguiram Jesus até conseguirem crucificá-lo na cruz. E Jesus estava lá como uma ovelha perfeita, sem pecado, um sacrifício por nós, por mim e por você, para que hoje a gente viesse se arrepender e reconhecer Ele e sermos salvos pela fé e vivermos na fé e andarmos na fé, em nome de Jesus. Então, um ladrão, ele estava zombando. Você não é Jesus? Olha só quem é carne. Você não é Jesus? Tira-nos daqui. Você não é o rei, como estão falando? Salva-se a ti mesmo e salva a mim. Zombando de Jesus direto, escarnecendo, que é isso o que muita gente faz. Os que vivem na carne, eles zombam, escarnecem, eles cospem muitas das vezes no prato que Jesus serviu para eles. É a carne, né? Por quê? Porque a carne, ela é mortal, a carne vai morrer, já era. Mas o espírito não. O espírito é imortal. O ladrão que estava do lado direito, ele ouvindo tudo aquilo, ele pensou. Ele falou, ele pensou, ele raciocinou, ele ativou, ele deu ouvido à voz do espírito dele, que clamava. E ele decidiu
agir no Espírito e viver no Espírito. Então a primeira decisão de viver no Espírito é reconhecer o erro, é reconhecer que nós não somos nada, é se arrepender. E foi o que ele fez. Na mesma hora, ele repreendeu o outro ladrão. Ele repreendeu porque ele reconheceu. E ele disse: cala-te, porque nós merecemos estar aqui. Mas o que ele fez? Nós não vimos ele fazer nada do que nós fizemos. Nós merecemos estar aqui, mas ele não. Então ele decidiu crer, ele decidiu agir a fé. Ele creu que tudo que ele tinha ouvido falar da parte de Jesus era verdade. Ele creu naquele momento que tudo que ele tinha ouvido da parte de Deus era verdade. E disse para Jesus: quando estiveres no paraíso, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus olhou para ele, viu que nele havia arrependimento, havia o reconhecimento, que ele estava reconhecendo Jesus como o Rei, como Senhor, como Salvador. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então tem muita gente hoje vivendo na terra que ela não está no paraíso. Ela não está. Ela está vivendo de aparência. Ela está vivendo de superficialidade. Ela está vivendo com coisas que irá passar. Ela está vivendo com pessoas que ignoram a palavra de Deus, que irá passar. Então, você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Você precisa reconhecer a palavra de Deus na sua vida, para que você venha cumprir com o seu propósito aqui na terra. Então ouça a voz do Espírito Santo, porque nada faz sentido sem ele. Você vai ficar dando voltas no deserto, pensando que é alguma coisa, pensando que conquistou alguma coisa, só pensando, porque no fim tudo vai passar. No fim, todos nós aqui na terra vamos para o mesmo lugar, que é para o cemitério debaixo da terra. Todo mundo vai para o mesmo lugar. Agora, o Espírito não. O Espírito não vai para o mesmo lugar, não. Para cada um tem uma direção, para cada um tem um julgamento, para cada um tem um galardão ou uma condenação. Agora, cabe a nós decidirmos aqui na terra se a gente vive na carne ou se a gente vive no Espírito. Então, aprenda a viver no Espírito. Ouça a voz do Espírito Santo que fala contigo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Nós precisamos que as pessoas nos ensinem, mas nós não dependemos dela para que a gente aprenda. O aprender, nós temos que reconhecer que a nossa dependência, ela vem de Deus. Dependa de Deus a partir de agora, porque eu tenho certeza que o vazio no teu coração, ele vai embora, e a sua vida passará a ter sentido. E tudo aquilo que você tem, que você conquistou, que você aprendeu no decorrer da vida, é para que você use isso em prol do reino de Deus, para que outras pessoas também, a vida dela venha fazer sentido. Porque o sentido da vida é seguir Jesus. O sentido da vida é o amor. Por isso que Deus é amor. Deus é amor. O sentido da vida é Deus. Então busque a Deus, porque tudo que você precisa, tudo que falta em você é do tamanho de Deus. Forte abraço, espero que você esteja entendendo, porque esse é o sentido da minha vida, baseado no que está escrito. Porque enquanto
eu não era guiado pelo Espírito Santo, enquanto a minha fé não era pautada na palavra de Deus, no que Jesus fez, no que Ele é, no que Ele tem sido, de fato, nada tinha sentido. Hoje, tudo tem feito sentido. Fechou? Deus abençoe, tenha um ótimo dia, tenha uma semana extraordinária e vamos tocar a bênção nessa terra. Tchau, tchau.